Olha, vamos colocar na tela aqui já uma pessoa que eu adoro ouvir. Doutor Gonzalo Vecina. Bom dia, doutor Gonzalo, tudo bem? O doutor Gonzalo estava alegrão aí vendo o Flávio Bolsonaro se ferrar. Bom dia para todos e todas. Bom é um dia, prazer imenso estar aqui com vocês. Olha, a CPI serve para isso, para a gente se divertir. Não espere muito mais do que diversão, hein? Doutor Gonzalo? Às vezes nem sempre, viu, doutor Gonzalo? Às vezes é filme de terror. Às vezes. Eu já fui vítima de CPI, então eu sei do que eu estou falando, entendeu? E a minha CPI era uma CPI séria para burro, e o presidente era o Nelson Marquesan, que todos nós lembramos bem, né? Então não era fácil, não. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Doutor Gonzalo, eu pedi ontem para a Bruna ligar para o senhor, e precisamos demais de ouvir o senhor aqui, por causa do negócio da Sputnik. Há uma chorada. Hoje eu vou contrariar todos os governadores progressistas do Nordeste. Vocês vão me desculpar, mas não dá para engolir o argumento, na minha opinião, por isso eu chamei o doutor Gonzalo aqui, de que a Sputnik é segura e é opção da esquerda. Primeiro, por quê? Número 1, Rogério Rosso, ex-governador do Distrito Federal, do Centrão, é a ponta da lança do lobby da Sputnik. Número 2, só 10 milhões de doses não dá nem para tapar o buraco do dente. O que eles queriam, como o doutor Gonzalo disse aqui, era conseguir do Brasil, que tem uma agência crível, autorização para vender essa vacina para o mundo inteiro. E 3, eu vi ontem o mecanismo do vírus inativado, modificado, doutor, e eu fiquei muito assustado com aquilo. Talvez a Anvisa tenha livrado o mundo de uma porcaria. Não é isso, doutor Gonzalo? Eu agora de pouco estava na TV Aratu. A TV Aratu vai fazer, neste momento, uma entrevista com um repórter que está em Buenos Aires e que vai ouvir gente da Agência Nacional de Alimentos, Medicamentos e Tecnologia, a ANMAT. Essa vacina está sendo utilizada em mais de 60 países. Dos 60 países, o que tem uma agência um pouquinho melhor é a Argentina. E quando nós começamos a Anvisa, em 1999, uma das agências que nós fomos visitar foi a ANMAT, na Argentina. E era uma boa agência. Funcionava direitinho. O problema é que a Argentina, nos últimos 30 anos, foi destruída pela política, pela economia, e a ANMAT, infelizmente, não escapou disso. E a Argentina não foi atrás de vacina. A única vacina que a Argentina tem é esta vacina. A vigilância sanitária brasileira se ombreia hoje entre as 32 melhores vigilâncias sanitárias do mundo. Nenhuma dessas 32 agências aprovou a vacina russa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou 4 vacinas, uma chinesa, uma inglesa, as outras 2 devem ser, ou tem alguma coisa a ver com os americanos. A Janssen parece que é belga, mas aprovou 4 vacinas. Não aprovou a vacina Covaxin, da Bharat BioNTech, da Índia, que tem problemas graves na fábrica. E não aprovou a vacina russa. Porque a vacina russa não entregou dados brutos da sua pesquisa de fase 3, que é obrigatório, que todas as outras 4 entregaram. As 4 entregaram, a russa não entregou. Ela quer ser tratada diferente? Não pode. Segundo, na visita que os nossos técnicos fizeram às fábricas na Rússia, como os nossos técnicos fazem visitas a qualquer fábrica que queira vender qualquer medicamento no Brasil, como qualquer uma das 32 agências faz, visita as fábricas para verificar as boas condições de produção das fábricas. Isso não é uma coisa de capitalista para comunista, não tem nada a ver com isso, nem de bons e maus. É assim, a regra padronizada no mundo inteiro é essa. Pois bem, na Rússia teve lugares que eles não puderam visitar. Como é que você pode impedir alguém que vai inspecionar de inspecionar? Não pode, né? Pois bem, eles fizeram isso. E aí tem essa questão do replicante. O vírus, como é que faz para ter essa imunização? Você pega um vírus, DNA, e enfraquece esse vírus, de tal forma a que ele não possa se reproduzir no nosso corpo. Você podia ter inativado, mas não dá para inativar, porque senão não funciona. Então, você enfraquece o vírus.
desativa em parte esse vírus. Coloca lá dentro um pedacinho do Covid, da SARS-CoV-2, da Covid-19, e injeta no nosso corpo. Aparentemente, este vírus, que é o vetor, é um vírus da gripe humana, desativado em parte. Esse vírus no nosso corpo está se reativando e provocando, provavelmente, uma gripe. Isto não pode acontecer. E, aparentemente, está acontecendo. Aparentemente. Precisamos elucidar, tem que haver diálogo. Mas o Fundo Russo e o seu representante aqui no Brasil, o senhor Dmitry, estão tendo um comportamento tipo década de 60. Quem assistiu à entrevista que ele deu ontem, pela manhã, teve nitidamente essa sensação de estar na União Soviética, em 1960, discutindo a Guerra Fria, americanos e russos e comunistas. Olha, desculpa, o tempo que nós estamos vivendo é outro. É um tempo que informação, comunicação e transparência é vital. Falta informação, transparência e comunicação por parte dos russos. Ponto. Respeito muito os governadores do Nordeste que estão lutando bravamente pelo seu povo, por causa da incompetência do governo federal que não comprou vacina. Nós éramos para estar terminando de vacinar a população brasileira se nós tivéssemos recebido vacinas na quantidade suficiente a partir de janeiro. Nós temos capacidade de vacinar entre 60 e 70 milhões de pessoas por mês. Teríamos que distribuir 320 milhões de doses de vacina para vacinar com 2 doses 160 milhões de brasileiros, que são os que têm mais de 18 anos. Veja, 320 milhões de doses, dividido por 60 milhões de doses, dá um pouquinho ali, 6 meses. É o que nós estamos. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Nós estaríamos terminando de vacinar o Brasil inteiro. Estamos entrando nas 400 mil mortes. Neste mês de maio, nós vamos entrar com 400 mil mortes. Poderíamos estar começando uma queda vertiginosa das mortes devido à vacinação, como está acontecendo em Israel, como está acontecendo na Escócia, como já está acontecendo em alguns estados americanos e vai acontecer em todos os Estados Unidos, porque tem vacina. O Brasil não tem vacina por causa da incompetência do governo federal. Ponto. Essa CPI não precisa acontecer. Já está demonstrada. Por isso que eu disse, não precisa acontecer essa CPI. Já está demonstrado que o governo federal não comprou vacina e a consequência dessa não compra de vacina são 400 mil mortes de brasileiros. E que até nós conseguirmos vacinar toda a população, é capaz que a gente dobre isso. Então, essa incompetência tem que ser cobrada do senhor Bolsonaro. Agora, doutor Vecina, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Eu vi a truculência do governo russo, inclusive do chanceler da Rússia, que é uma coisa totalmente descabida, né? Me lembrou, inclusive, os nossos representantes do governo brasileiro, né? Com uma certa soberba, querendo impor, né, a ideia de que a vacina dele é a melhor do mundo e que está havendo uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, quando todo mundo sabe que não existe mais a União Soviética, não existe mais um país comunista, né, na Rússia. A Rússia não é um país comunista, né? E tem um governante que é um sujeito extremamente autoritário, que persegue a oposição, que se impôs como o imperador da Rússia, né? E que não abre os dados de muitas coisas do país, né? Então, eu acho que a Anvisa, que, pelo jeito, continua séria, quer dizer, continua intacta, né? Porque a Anvisa, para nós, é um referencial, né, de qualidade na área da saúde, né? Agora, isso mostra o desespero dos governadores, porque não tem vacina, né? Está na cara que eles estão desesperados atrás de uma vacina. Agora, eu acho que eles têm que obedecer, né, o que diz a ciência. Essa ciência está dizendo... E não é briga ideológica mesmo, né? Está na cara que não é briga ideológica. Isso é briga econômica, porque o interesse deles é econômico. Está na cara que é econômico, né? Se a vacina estava tudo ok,
Apresente os dados. Pronto, acabou. Não tem problema nenhum. Tá certo? Pode ser fabricado onde for, em Cuba, qualquer lugar, né? Agora, o que eu percebi é que o Paulo Guedes ontem, eu queria saber do senhor, ele estava falando que a vacina americana era melhor, né, do que as outras, né? Nem sabia, o ministro da Pfizer nem sabia que a vacina da Pfizer não é americana, não foi feita nos Estados Unidos, né? É alemã. É alemã. Então, explica para as pessoas, porque eles desinformam o tempo todo. O que representa essas vacinas que são utilizadas hoje no mundo? Né? Elas são eficientes? Tem muita diferença se eu tomei a Coronavac ou se eu tomei a alemã? Tem alguma diferença? O que representa tudo isso? As que estão aí são boas? A vacina boa é a vacina que mais de 70% da população tomar. Ponto. Uma vacina aprovada por uma agência de vigilância sanitária de um país desenvolvido, ela será boa se cobrir mais de 70% da população. Ela pode ter uma eficácia acima de 50%, chegando até 95%. O que é a eficácia? É a capacidade de produzir resposta imunológica individual. Só que a efetividade das vacinas só é alcançada quando mais de 70% das pessoas tomam. Então, ou você dá um banho com as vacinas em qualquer país que seja, ou não adianta tomar a vacina. Então, a diferença de cada uma das vacinas existe. Então, a eficácia da vacina da chinesa é de 50,3%, mas ela evita 85% de casos graves. A eficácia das vacinas de RNA mensageiro, nós temos duas vacinas de RNA mensageiro, a BioNTech da Pfizer e a vacina Moderna, que é uma vacina americana. Bom, essas duas vacinas, ela tem uma eficácia elevada, de 95%. Tem outros problemas com elas. Elas têm efeitos colaterais, elas dão bastante reação alérgica, e provavelmente, como elas usam só um pedacinho do vírus, é uma vacina que poderá ter um vírus resistente muito rapidamente a ela. Porque nessas mutações, se o vírus acertar a mutação, a vacina deixa de funcionar. Tanto é que eles já estão preparando uma resposta para isso. A vacina chinesa, por outro lado, ela utiliza o vírus inteiro. Então, muito dificilmente nós vamos ter uma resistência a todos os componentes do vírus, porque ele está sendo utilizado o vírus inteiro para fazer a vacina da Sinovac, que é uma vacina de vírus inativado. E no meio do caminho tem a vacina de vetor viral, que é a vacina que é a da Sputnik, que provavelmente a vacina da Sputnik é uma boa vacina, só precisa mostrar os dados e ter certeza de que não está havendo replicação viral. Então, a vacina da Sputnik, a vacina da AstraZeneca Oxford e a vacina da Janssen. Essas três vacinas têm a mesma base tecnológica. É um vírus inativado, parcialmente inativado, dentro do qual eu coloco um pedaço da espícula e isso que é introduzido no nosso organismo para produzir uma resposta imunológica. Nos dois casos, a vacina da Janssen e da AstraZeneca, tivemos aqueles pouquíssimos efeitos de trombos. Pouquíssimos, né? Mais fácil ser atingido por um raio. Mas tivemos. E os russos também, esse é um outro problema. Vacina russa, qual é o efeito colateral da vacina russa? Nenhum. Nada. Olha, eu tenho minhas razões para desconfiar de que o sistema de farmacovigilância dos russos não é bom também. Então, o que o Guedes falou é bobagem. Né? Ele não entende nada disso. Qual é a boa vacina? Aquela que você tiver e puder tomar, e que cobrirá toda a população. É o que Israel, o que a Escócia, o que o Chile, o que os Estados Unidos estão demonstrando. Cubra 70% da população e você terá uma queda no número de casos e de mortes. Mano? Sim, bom dia, doutor Vecina, um prazer entrevistá-lo.
E já está claro que o governo, no ano passado, deixou de tomar medidas para adquirir vacina. Hoje, o que seria possível fazer no quadro atual? Tem vacina no mundo, doutor Recife? Não tem vacina no mundo. As vacinas que foram aprovadas e estão em produção estão com as suas vendas totalmente comprometidas. O Brasil tem 2 fábricas importantes nesse processo de construção da fabricação, que é a Fiocruz e o Butantan. Fiocruz e Butantan deverão entregar, no total, 350 milhões de doses para o Brasil, só que é picadinho. As entregas vão terminar em fevereiro de 2022. E nós vamos terminar de vacinar, se dependermos exclusivamente da vacina do Butantan e da Fiocruz, em fevereiro de 2022. Não tem muita saída. Nós não compramos vacina. Agora diz que o Pazuello, antes de sair, comprou 100 milhões de doses da Pfizer e 38 milhões de doses da Janssen. Eles dizem que vão entregar. Se eles entregar, a gente consegue terminar de vacinar antes de fevereiro. Caso contrário, não tem muita saída, né? Como eu disse, nós teríamos condição de terminar de vacinar a população brasileira em junho. Vamos terminar, na pior das hipóteses, em fevereiro. Na melhor das hipóteses, os russos, a Janssen e a Pfizer entregam as vacinas e diz que nós compramos deles. A COVAX Facility, da Organização Mundial de Saúde, de quem nós compramos 40 milhões de doses, entrega também agora no 3º, 4º bimestre deste ano. Se essas entregas acontecerem, nós podemos terminar de vacinar a população brasileira em outubro, novembro. É a melhor hipótese. Mas tem que acontecer estes 100 milhões da Pfizer, 38 milhões da Janssen e mais as 40 milhões de doses da COVAX Facility. Se isto acontecer, chegaremos lá. Senão... Doutor Gonçalo, bom, eu quero dizer aqui o seguinte, a gente, no comecinho dessa história toda da vacina, a gente deplorou aqui os estigmas todos que paravam sobre a China, com todo preconceito, essa mesma carga de preconceito que levou o Paulo Guedes ontem a falar o que falou. Nós não podemos inverter a coisa e nós mesmos aqui ficar replicando informações incertas, porque certa vacina foi escolhida pelos governantes progressistas do Brasil. Está errado, é a mesma coisa. Nós estamos fazendo a mesma coisa que o governo estava fazendo com relação aos chineses. É puro preconceito ideológico, só que é invertido, é com um sinal trocado. O senhor concorda? E aí, doutor Gonçalo, tem mais uma coisa, a última coisa que eu prometo liberar o senhor já. A Lancet fez um artigo dizendo que a Sputnik era boa. O que é que estava errado com aquele artigo em face do que a Anvisa descobriu aqui no Brasil? A Lancet é uma revista que publica, é uma fonte, nada além de uma fonte. Então, você quer publicar alguma coisa, você manda o artigo lá para a Lancet. A Lancet submete o seu artigo a uma crítica de pares, de professores, médicos, etc. Se tudo estiver certo no artigo, olha, nós pesquisamos 20 mil pessoas, tem lá o registro. Desses 20 mil, nós tiramos tais dados, tem lá o registro. A Lancet vê isso. Então, a Lancet, ela não chancelou nada, ela publicou e verificou se os dados daqueles 20 mil pacientes estavam certos, só isso. Então, o que a Lancet fez não foi chancelar a vacina, foi dar publicidade para o que os russos declararam ter coletado de 20 mil pacientes. Só que a pesquisa que os russos fizeram é de 40 mil pessoas. Por que eles publicaram 20 mil pessoas? Cadê o restante dos dados? E o que é que não foi publicado? Porque tem uma parte que não foi publicada. É isso que a Anvisa quer. Ela quer os dados brutos da pesquisa de fase 3, como as outras 4 vacinas entregaram. Então, nós não estamos denegrindo o Lancet e nós não estamos denegrindo a vacina russa, ou seja lá quem for. Nós só queremos o conjunto de dados para entender como é que essa amostra se comportou perante a pesquisa. Nada além disso.
Eu acho que nós temos que entender que nós não estamos vivendo um clima de mocinho e bandido. Nós só queremos as informações que 4 empresas entregaram, essa quinta também tem que entregar. Doutor Vecina, antes de encerrar também, eu queria fazer uma questão, porque o Paulo Guedes ontem conseguiu cutucar a China, né? Falar que a vacina chinesa não era de qualidade, que o vírus tinha sido produzido, imagina uma besteira dessa, na China, né? Depois ele veio a público para desmentir, tentar se explicar, mas a emenda ficou pior que o soneto. O senhor teme que a China comece a atrasar os insumos necessários para a nossa Coronavac? A Coronavac pode ser a vacina que a gente terá para todos os brasileiros? Quer dizer, ela tem uma capacidade de produção em alta escala ou esquece? A Coronavac tem um limite de produção no Brasil, inclusive dependendo muito dos insumos chineses que podem ser atrasados agora por conta de um ministro que fala uma bobagem numa reunião de ministros. Bom, desde Deng Xiaoping, os chineses têm registrado um fantástico bom senso. A eles interessa que os gatos caçem ratos, sejam pardos ou negros. Espero que o Xi Jinping seja dessa linhagem, aparentemente é dessa linhagem. Está se mantendo durante mais tempo do que deveria no poder, mas é dessa linhagem do bom senso. Bom senso que os governantes brasileiros não têm tido. Bom senso que este idiota do Guedes não tem tido. Né? Então, espero que não confundam as estações e submetam o Brasil novamente a um problema como o que nós tivemos em janeiro e fevereiro com a China, quando aquele idiota do Ernesto falou as bobagens que falou. Então, vamos esperar que a China não considere que o Guedes, que é um posto Ipiranga, não se preste a fazer esse tipo de bobagem. E vamos esperar que eles continuem mandando para nós os insumos, e nós continuemos mandando para eles a nossa soja, o nosso ferro. Existe uma relação importante entre Brasil e China. O maior parceiro comercial do Brasil é a China, então ficar falando mal da China pega mal. Agora, nós somos a maior fonte de proteína de origem animal e vegetal para a China. Então, vamos... Tem coisa que vai e tem coisa que vem. E, apesar da bobagem que os nossos governantes fazem com essa frequência tão grande. Espero que não passe disso e que a China continue mandando o que nós precisamos para conseguir fazer as entregas de vacina que Butantan e Fiocruz têm que fazer à nossa população. Doutor Gonzalo, me permite só mais uma perguntinha? É o seguinte, estou muito assustado com o que eu vi esse fim de semana. Eu mesmo peguei minha bicicletinha, fui dar uma volta aí pela cidade, fotografei vários bares, uma muvuca gigante, baladas funcionando. No bairro onde eu morava aqui, fecharam uma boate lá, no teto, um rooftop desses aí, com 200 pessoas dentro. Pergunto para o senhor o seguinte, qual é o prognóstico a partir disso? Nós estamos vendo as curvas caindo agora, porque houve contenção. Como se estuprou de novo essa contenção, o que é que nos reserva o horizonte próximo aí, doutor Gonzalo? Dentro de 14 dias, uma explosão de casos novamente, e a gente vai falar de terceira onda, de quarta onda. Não tem onda, tem simplesmente liberação. Liberou, nós vamos ter um número aumentado de casos. 14 dias depois, essa doença, você se infecta no 0 dia, entre o 4º e o 5º você começa a ter sintomas, entre o 8º e o 9º, ou você começa a ganhar a batalha, ou você vai para o hospital. Quando você vai para o hospital, mais 15, 20 dias depois, ou você morreu, ou você se cura. Então, e no 14º dia, dos que não se internaram, você já não tem mais vírus na sua orofaringe. Até o 12º, 13º dia, você ainda está infectando, distribuindo a doença por aí. Aí lá no finzinho, no 14º dia, acabou. Os que foram para o hospital têm mais 14 dias pela frente, 15 dias. Mas o ciclo é de 14 dias. Então, dentro de 14 dias, nós vamos ver um monte de casos. E vamos ver o que você, que está nos assistindo, vai fazer no Dia das Mães, né? Porque 14 dias depois é dia de matricídio. Cuidado, hein? Que horror!